nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Vila de Sonhos. No canal temos um vídeo sobre exibicionismo e voyeurismo? E a resposta é não, por isso faremos-lo hoje. O voyeurismo, ou a compulsão, a impulsão, a pulsão de olhar, né? De entrar na vida íntima do outro, de olhar para o corpo do outro, de atravessar a zona de a cortina de proteção do outro. É caracterizada pelo Krafft Ebing, esse psicopatólogo no qual o Freud se inspirou bastante, né, que fez uma larga descrição assim das perversões, como uma alteração, né, como uma modificação do objeto sexual. Então, em vez, e do objetivo sexual, em vez de alcançar a satisfação pelo encontro sexual via coito, o voyeurista se satisfaz olhando. Ele faria então assim um par com o exibicionista, que é aquele que encontra a satisfação mostrando, né, exibindo-se, mostrando em geral suas partes pudentas, né, em espaços públicos para outros. E aí a gente tem peculiaridades envolvendo o prazer nessas duas práticas, né? Quer dizer, por exemplo, se a gente segue a tese lacaniana de que o que caracteriza a perversão não é exatamente o tipo de objeto mobilizado, mas o efeito que você produz no outro, o gozo perverso do exibicionista está naquele momento de susto, surpresa, quiçá excitação imprevista que ele vai causar no outro. Portanto, a angústia que ele vai causar no outro, a divisão subjetiva que ele vai causar no outro. Inversamente, o voyeurista no sentido mais clínico, né, daquele que tem uma fixação em olhar, ele vai encontrar uma espécie de satisfação ou em ser flagrado olhando, ou então em reter imagens do outro, sem que o outro saiba que ele foi capturado nessa imagem. Então, colecionadores de fotografias, aqueles que ficam com binóculos nos prédios, que são verdadeiros assim caçadores de imagens alheias, com as quais elas vão encontrar seu prazer sexual, mas com esta condição crucial, de que algo se passa, ainda que imaginariamente, no que o outro está sabendo, sentindo, ou no que o outro não está sabendo e não está sentindo. Como aqueles que, por exemplo, traem e onde o prazer da traição envolve assim estar enganando o outro. O fato de que o outro não sabe, eu sei de algo que o outro não sabe, e isso vai entrando então como parte fundamental da relação. O Freud desenvolveu um exemplo da relação entre exibicionismo e voyeurismo no seu texto clássico Pulsão e seus Destinos, no seu texto de 1915. Nós não estamos falando do voyeurismo e do exibicionismo como aquela assim perversão, como fixação. Mas estamos falando, isso faz parte, né, da teoria e da pulsão, da sexualidade em psicanálise, mas estamos falando da sexualidade em geral, né, da sexualidade comum, né, da sexualidade que a todos nos toca. Portanto, todos nós somos, em alguma medida, né, potenciais voyeuristas e exibicionistas. Tá? Ele diz, essas são duas pulsões que estão assim em oposição. Na verdade, são variantes da mesma pulsão que tem que ver com o que o Lacan chamou de pulsão escópica, a pulsão do olhar, né? Olha como ele descreve isso. A investigação de um outro par de opostos nos traz resultados um tanto diferentes e mais simples. A saber, das pulsões que têm como meta o olhar e mostrar-se, voyeur e exibicionista, na linguagem das perversões. Também aqui podem se postular as mesmas fases do caso anterior, que ele estudou do masoquismo com o sadismo, como o quê? Como um funcionamento alternado que forma uma nova identificação.
Então ele diz, na primeira fase, o olhar como atividade é dirigido a um objeto alheio, né? Na segunda fase, há um abandono desse objeto, né? Há uma restrição, há uma proibição de olhar esse objeto, e o retorno da pulsão de olhar para uma parte do próprio corpo. Então, em vez de olhar para o outro, eu começo a me interessar por uma parte de mim mesmo. Começo a enfatizar isso no espelho, a me fixar nisso, a me interessar por isso. Mais ou menos como o hipocondríaco, que começa a hiperexcitar uma parte do seu corpo ou a perceber exageradamente, né, intensificadamente, uma parte do seu corpo. E com isso a reversão para a passividade e a designação de uma nova meta. Ou seja, isso é parte de um processo pelo qual eu saio do olhar e passo para ser olhado. E então, quando eu estou nessa posição já em que meu gozo é de ser olhado, acontece o terceiro movimento, que é a introdução de um sujeito, é a procura de um sujeito a quem a pessoa se mostra, no intuito de ser observada por ele, né? Então, no fundo, é um processo de inversões, né? Ou de passagens ao contrário, né? De Umschlagen, né? Da pulsão. Esse processo ele vai ser analisado pelo Freud, enfatizando o seguinte: você tem um gozo ativo, vai passar para o passivo. Ou você tem um gozo ativo e vai passar para o gozo passivo e vai passar para o ativo. O que acontece nessas inversões, né? Uma nova posição narcísica, esse ponto em que, bom, o meu corpo entra como um objeto, mas também, e muito frequentemente, o recalque de uma das posições. O recalque da posição ativa ou o recalque da posição passiva. De tal maneira que o gozo do hiperintenso, às vezes estereotipado, né, daquele que só quer olhar, reflete uma impossibilidade, um desprazer em ser olhado. Aquele que tem um prazer ativo de olhar, provavelmente possui um recalque do prazer passivo de ser olhado, e aquele que tem uma fixação em ser olhado, provavelmente tem um recalcamento do olhar. E isso tem que ver com as circunstâncias, então, históricas da vida de uma pessoa, isso tem que ver com a formação da sua fantasia, né? Então a gente chega aí na versão, vamos dizer assim, neurótica, em que aquilo que é posto à luz e a claro na perversão aparece como fantasia recalcada, como fantasia insabida pelo neurótico. Nossa civilização, ela descobriu o prazer de olhar e de ser olhado, e isso desde a pintura, isso desde do cinema, isso desde a fotografia, isso tem sido fartamente usado para quê? Para promover objetos metonímicos, para promover objetos de consumo. Então está aí, né? Em princípio, nada de errado com o exibicionista e o voyeurista, a não ser quando isso então envolve a prática da perversão, de causar, portanto, angústia, desprazer no outro, não consentido, né? Na economia erótica do sujeito. Ficamos por aqui hoje. Quem quiser mais fragmentos exibicionistas e voyeuristas, clique em Acheron Tamovebo, aquele em quem a gente põe duas moedas nos olhos, né, dos cadáveres, para que ela faça a travessia para o outro lado do rio Estige.